Seria o médium tradutor, intérprete ou porta-voz da espiritualidade? Ou seria um pouco de cada um ao mesmo tempo? Ou a cada momento seria um em específico? Então, antes de mais nada, o médium é meio, é instrumento, e quando nós falamos em tradução, interpretação ou porta-voz, aspectos de porta-voz, funções de porta-voz, nós não estamos pensando apenas na escrita, mas em toda e qualquer forma de mediunidade, ou seja, de mediação entre a espiritualidade e os demais, que aqui estão, pensando principalmente nesse plano, entre encarnados, mas também desencarnados que têm acesso a essas mediações. O tradutor, como o nome diz, ele verte, ele traduz, ele transcria muitas vezes, são conceitos específicos, né? Mas de qualquer forma tem uma linguagem, ele transforma em outra compreensiva, que pode ser compreendida por este ou aquele elemento, por esta ou aquela pessoa ou comunidade. O intérprete, ele já pega uma informação e faz uma paráfrase, ele faz uma síntese, geralmente é sintético, mas porque é dito com outras palavras aquela mensagem original. E o porta-voz é aquele que fala em nome de. Nos três casos, inclusive na tradução, nós temos a possibilidade de adulterar a informação, de comprometer, portanto, a comunicação. Aqui eu não estou entrando em alguns conceitos específicos, mas eles não são assim assustadores, tanto que a gente pode até não saber definir às vezes, mas sabe utilizar, entende esses conceitos e vivencia no cotidiano. Muito bem. Pensando um pouquinho no caso específico, por exemplo, dos orixás, às vezes se diz a orixá não fala. Pode não falar com palavras, né? Mas ele fala de outras formas, e em muitos terreiros, sim, tanto de Umbanda quanto culto de nação, e aqui os cultos de nação, e aqui eu sugiro que acompanhem a nossa aula sobre orixás, na playlist Cursos de Teologia de Umbanda, e nessa playlist aqui de Fundamentos temos 2 vídeos sobre orixás, sobre conceitos, como se manifestam de modo geral nas religiões de terreiro, etc, sempre em respeito à diversidade. Então, segundo alguns segmentos, e aqui eu não estou avaliando esse tema hoje, se o orixá não fala com palavras é porque não se ensina. Alguns usam até o termo doutrinar. Não que o orixá tem que ser doutrinado no sentido primeiro da palavra, mas sim que ele cada vez mais se adapte ao corpo físico, ao equipamento fonador do médium, assim como os demais guias também fazem ou não, né? Mas aqui a questão é muito mais ampla, eu não quero me aprofundar nela porque o nosso tema é outro. Então, considerando que orixás e entidades em geral, se quisermos colocar sob o guarda-chuva de guias, né? Usando aqui a palavra guias para todo e qualquer ente espiritual que se manifeste, ok, que se manifeste de forma coordenada para o bem e para a luz, porque também temos as manifestações de espíritos obsessores, sofredores, para serem tratados, encaminhados, etc. e tal. Mas vamos lá. Então, o que acontece? O tradutor tem que tomar cuidado, tem que estar muito atento para traduzir numa terminologia adequada, compreensível para o outro, porque todo mundo já deve ter ouvido aquela situação, não se traduz saudade para outros idiomas, a palavra não tem tradução, não é? Não tem tradução. Então, por mais que você tente se aproximar, não é a mesma situação. E de outros idiomas para o português também. Além de que existem palavras que no idioma original elas têm muito mais força do que quando para outro idioma, e nós precisamos conhecer o sentido mesmo do que está acontecendo, do que está sendo veiculado, do conceito comunicado. Porque, por exemplo, na mesma língua existem traduções. Se eu uso uma gíria, o outro não entende essa gíria, eu traduzo para um outro dialeto na mesma língua, o português. Quando nós falamos orixá, e mais uma vez eu sugiro acompanhar os nossos vídeos sobre o tema, eu preciso entender o que aquela pessoa compreende como orixá. E há uma variação muito grande dentro do mesmo terreiro, há pessoas que entendem e acreditam de formas diferentes. Então nós estamos usando o mesmo conceito de orixá.
Inclusive nos vídeos eu não insisto nisso, mas até aproveito aqui. Coloquei isso no meu dicionário de Umbanda e em outros livros publicados. Por vezes orixá é usado como sinônimo de guia. Então alguém chega a um terreiro, conforme o terreiro segmenta, e pergunta assim: e aí, qual é o orixá que vai trabalhar hoje? Preto Velho. Temos que pegar o banquinho. Então vejam, quando eu falo orixá, eu preciso que o outro entenda e eu entenda o outro, quais os conceitos que nós estamos usando. Então isso é o trabalho de interpretação, desculpe, de tradução. O trabalho de interpretação, agora sim, é quando eu tenho uma mensagem e vou transmiti-la, se quisermos usar esse termo, de uma forma mais resumida, de uma forma essencial. Geralmente a interpretação vai por esse caminho, que é diferente da análise, porque a interpretação eu pego aquela informação, a essência dela, e a análise eu já começo a aprofundar, a ver fontes, discordâncias, etc. e tal. Então, quando nós temos o guia, como eu disse, vamos usar de modo geral, não costumo usar não o termo guia para todo mundo, mas é que eu estou usando hoje. Olha aí a terminologia, né? A importância da. Então, o que vai acontecer? Eu preciso me ater ao que está sendo falado. Muitas vezes, por exemplo, pensemos no Cambone. Muitas vezes o Cambone traduz, que a guia com uma linguagem incompreensível na nossa língua original, e além disso ele interpreta para que o nosso irmão visitante ou os médiuns da casa, etc. e tal, tenham ciência e consciência do que está sendo falado. Se nesse meio tempo ele começa a colocar situações específicas dele, interpretações específicas, que não é a interpretação do que foi falado, não é? Aí fica confuso. Isso também pode acontecer com os oráculos. Então a gente tem que ter a ética e outras áreas da nossa vida de passar as informações, usemos essa terminologia popular, de uma forma fidedigna. E depois que eu passar essas informações, seja a tradução e a interpretação, aí eu posso sim concordar, discordar, acrescentar, perguntar se não pode ser diferente, mas eu tenho que saber, a pessoa tem que saber, perdão, o que é da espiritualidade e o que é meu, não é? Outra questão, o porta-voz, a princípio o porta-voz é aquele que simplesmente comunica. Então o tradutor e o intérprete, a sua moda, cada qual aqui, parece que eu estou anunciando vaga de emprego, né? Tradução e intérprete, tradutor e intérprete, não. Mas o porta-voz, de qualquer forma, o tradutor e o intérprete são porta-vozes de quem eles representam. No caso aqui a espiritualidade, etc. e tal. Tá bom. Agora, o porta-voz, ele comunica. Ele não fala em nome de. Ele fala em nome de no sentido de que é ele que se coloca, mas trazendo as informações, comunicando aquilo que o seu representado quer comunicar, quer informar. Então, ele não pode falar em nome de no sentido que muitas pessoas fazem, assim, que eu sou representante de Deus, eu sou representante de Orixá, eu sou representante de Jesus, sei lá, e Deus quer isso, Orixá quer aquilo, Jesus quer aquilo, então alto lá. Não é? Eu estou muitas vezes, geralmente 99% dos casos, fazendo a minha vontade, manipulando historicamente, em situações específicas, ao longo do tempo, por isso historicamente, de modo geral, e não estou comunicando nada que a espiritualidade pediu, porque ela não me pediu nada daquilo. E aí? É o ego, é a vaidade, são os interesses pessoais e coletivos. Então eu preciso estar atento. Nós temos muitas pessoas anunciando, fazendo profecias, trabalhando com oráculos, incorporando e outras formas diversas, fazendo mil maluquices e dizendo que é a vontade da espiritualidade. Então, atenção, são 3 itens aqui que eu estou levantando: tradutor, intérprete ou porta-voz. E faço aquela pergunta inicial: há momentos em que eu sou cada um deles, no bom sentido da palavra? Eu estou usando, ou no bom sentido das palavras, eu estou me valendo de cada uma dessas funções de fato, adequadamente? Eu estou combinando as 3, porque eu entendo que não, há momentos em que uma se sobrepõe às outras, mas elas trabalham em conjunto. Como é que é isso? E para terminar, pensando na força das palavras, assim como eu disse, se eu falo orixá, eu preciso entender o que o outro entende como orixá e o outro entender o que eu estou colocando, talvez num dado contexto. Não, orixá na espiritualidade, na religião, ou mesmo da mitologia, o conceito.
ou num trabalho acadêmico, como é que é isso? Ou eu vou abordar um pouquinho de todos os conceitos principais, como é que é isso, não é? Tá? E nesse sentido, quando, por exemplo, nós dizemos Zambi ou Olorum, ou outra terminologia para esse princípio primeiro, chamemos assim, Deus de modo geral, eu preciso entender que eu não falo Zambi como o congo-angolês original. Eu não falo Olorum como o iorubano original, ou mesmo seus descendentes em África hoje. Por quê? Porque o conceito que nós temos de Zambi e Olorum, de modo geral, mesmo nos cultos de nação, mesmo em outros cultos, muitas vezes vem atravessado pelo conceito de Deus Supremo hebraico-cristão. Não apenas na Umbanda, principalmente na Umbanda. Então eu preciso entender, quando eu falo Olorum, se eu estou pegando o Olorum lá na raiz afro mesmo, ou se eu estou fazendo um mix de conceito entre o Olorum e o conceito de Deus hebraico-cristão. Monoteísmo, monolatria, etc. e tal, não é? Monolatria é quando eu tenho várias divindades e elejo uma como mono, como única ou como principal, né? Muitas vezes acontece e descarto as outras. E monoteísmo é um Deus só e ponto final. Então, por vezes aqui eu tenho a confusão entre monoteísmo e monolatria. Isso aqui de modo bem geral. Então, isso vale para Lorum, vale para Zambi e vale para todos os outros conceitos dessa divindade suprema, chamemos assim, que os povos africanos, que os povos escravizados trouxeram, que constituem a base teológica, conceitos teológicos dos cultos de nação, também da nossa Umbanda e de outras religiões de terreiro. O mesmo vale para as divindades de origem indígena, chamemos assim, numa terminologia geral, dos povos originários daqui. Espero ter contribuído para essa reflexão, tá bom? Um grande abraço, gratidão e muito axé.